Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Ora bem, semana passada anunciamos o À Mesa Com e tivemos aqui muito feedback. E precisamente porque tivemos esse feedback, esta semana tivemos que arregaçar as mangas e trabalhar. E criar, com alguma urgência, um programa que pudesse corresponder às expectativas das pessoas que comunicaram connosco. Então vou-vos dar aqui o ponto de situação. Já temos vários casais inscritos, portanto, e provavelmente já teremos até uma primeira data e entraremos em contacto com as pessoas em breve, mas muita gente disse, mas eu não tenho qualquer relacionamento, eu não sou casado, não namoro e eu não mereço, eu não tenho direito a isso. Então, um projeto que estava pensado apenas para o próximo ano, ou ao longo do próximo ano, teve que ser antecipado. Então, existe aqui um outro tipo de experiência, que não será o À Mesa Com, que vai poder proporcionar às pessoas também a experiência gastronómica, porque no fundo a Maria José vai estar presente também, que se chamará Experience Day. Portanto, é um dia de experiências e vamos chamar-lhe Experience Day. Mais uma vez, era um projeto que só estava programado para começar a ser desenvolvido no próximo ano, mas, mais uma vez, temos de estar atentos aos sinais, não é? E, portanto, eles neste momento também vai já entrar em pré-inscrição. O que é que será o Experience Day? Será voltado para individuais, portanto para pessoas comuns, que tenham uma situação de trabalho que precisam de solucionar, que queiram prosperar mais financeiramente na vida, que queiram criar um networking poderoso, que tenham alguma questão emocional que não conseguem superar, que estejam a passar por algum conflito interior, não importa qual é o objetivo. Interessa que sejam pessoas que queiram dar aqui uma reviravolta nas suas vidas, que queiram evoluir, que queiram prosperar e ter uma vida abundante e feliz acima de tudo. Mais uma vez, a limitação, ou o limite, será de 6 pessoas, semelhante aos casais, que eram 3 casais, será para 6 pessoas no máximo, e teremos apenas na diferença, em relação ao À Mesa Com, será uma duração maior, ou seja, vai começar às 9 da manhã e terminar às 7 da noite. É a única diferença. O À Mesa Com começa às 10 e termina às 6. E vou já aqui dar aqui uma antevisão do programa que temos para este tipo de experiência. Começamos às 9 com um networking inicial, portanto as pessoas vão se conhecer. Depois temos às 9h30 uma meditação guiada ao vivo, que eu vou fazer com os participantes. 10 da manhã vamos fazer uma sessão de diagnóstico, tentar perceber qual é o ponto de situação na vida de cada um dos participantes, para depois termos matéria-prima para podermos trabalhar. Depois temos às 11 um processo de expansão de consciência, que é ver para lá do problema, ou seja, tentar expandir cada uma das situações, cada uma das histórias de vida um bocadinho mais, portanto tentarmos sair daquela parte que nos traz um desconforto emocional. Depois teremos à 1 da tarde a experiência gastronómica que a Maria José nos vai proporcionar. Às 2 da tarde a tertúlia à mesa, portanto partilha de histórias, algumas curiosidades, etc. Portanto a conversa de almoço, vamos dizer assim, e depois às 3 voltamos ao trabalho. Temos uma sessão estratégica com cada uma das pessoas, portanto será em grupo, porque eu acho que é mais válido e mais produtivo. Depois teremos às 5 o plano de ação. Ou seja, cada pessoa vai levar para casa um plano de ação, novos hábitos, novas rotinas para otimizar os seus resultados e conseguir chegar aos seus objetivos. E termina às 7 da noite. Portanto, para que vocês façam a pré-inscrição, ainda não temos datas, e mais uma vez, à semelhança do À Mesa Com, nós só vamos dizer datas e todas as outras informações adicionais quando as pessoas fizerem a pré-inscrição. Portanto, não será algo que eu vou anunciar, olha, vamos ter agora um Experience Day no próximo dia X. Não. As pessoas têm que fazer a pré-inscrição e depois vamos comunicando com quem já tem a pré-inscrição feita, quais são as datas disponíveis, e se a pessoa quer participar na data 1 ou na data 2, não importa. luisalvesoficial.com/ eu vou soletrar para vocês poderem depois aceder à página de pré-inscrição, XPERENCEDAY, luisalvesoficial.com/ Experience Day, sem E no início, portanto Experience Day, e lá vocês vão ter todas as informações que precisam de preencher e depois serão contactados ou por mim ou pela Maria José quando tivermos a primeira experiência. Mais uma vez será com processo de candidatura. Nós temos que perceber se são pessoas que estão realmente comprometidas, que estão no nosso alinhamento, para poderem vivenciar em nossa casa esta experiência, este dia que será um dia transformador, um dia de muito brainstorming, muito mastermind, e que tenho a certeza que será um dia de muito impacto, tanto na parte mental como na parte emocional, como também na parte espiritual. Esta semana vamos trazer aqui um tópico que eu e a Maria José, eu
profissionalmente tenho isso como padrão no meu dia-a-dia, porque toda a gente me pede a sua opinião em relação ao que deve mudar, ao que deve fazer para conseguir alcançar os seus objetivos, mas tu, Maria José, também tens uma opinião muito, muito específica em relação ao que é que impede as pessoas de vencerem na vida. No fundo, aquilo que nós queremos conversar hoje é tudo aquilo que são posturas, tudo aquilo que são erros que as pessoas muitas vezes cometem e nem sabem que os estão a cometer e que as impedem de chegar onde elas querem. Mas Ok? há outras que também sabem que estão a cometer e continuam. E o que é que as impede de, sabendo que estão a errar, de mudar alguma coisa? Eu acho que essa já é comodismo. Então já estás a chegar aqui aos Essa finalmente. já é comodismo. As que sabem que não estão bem, que podiam estar muito melhor, e tem razão quando uma pessoa faz uma observação, ela diz, pois tem razão, pois é verdade, pois é, tens razão. É comodismo. Comodismo? Ou terá alguma coisa Preguiça, mais por trás? comodismo, não é preguiça, é comodismo. E será só isso? Não sei, pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser, sei lá, não sei, mas para mim é comodismo. Uma pessoa está ali, vai estando, enquanto der, vai estando. Eu já tenho uma opinião diferente sobre essa questão do comodismo, porque às vezes aquilo que tu apelidas de comodismo ou que vês como comodismo, às vezes tem a ver com um trauma passado, tem a ver com o medo, Isso já não é comigo. Já uma não figura sei de disso. referência que no fundo acaba por estar ali a impedir pela opinião, ou seja, o que é que vão pensar de mim se eu tomar esta decisão, se eu mudar isto na minha vida? Percebes? Uma Pois. questão de validação. Mas isto esconde problemas de autoestima, problemas de... Como é que eu ia dizer? Problemas de se reconhecer ela mesma pelo valor que tem. Estás a perceber? Certo. Eu vejo muito isso. Pronto, E às vezes esse comodismo vem precisamente disso. eu não vejo assim. Eu, por exemplo, uma mulher ou um homem que tem consciência que está num relacionamento há dezenas de anos, ou há mais de uma dezena ou 2 dezenas de anos, num relacionamento, num casamento, no que quer que seja, só porque tem 2 filhos e porque dá trabalho de separar, para mim é comodismo. Para mim, só tem uma palavra, é comodismo. E tu Dá achas? trabalho. Não, dá trabalho. Dá muito Mas tu achas trabalho. que é uma coisa assim tão linear que É, Luís, tudo é. pode ser justificado Não, como não é, comodismo? não é tudo. Eu estou a falar neste caso específico e estou a falar quando, por exemplo, uma pessoa, quando eu digo, caramba, tens capacidades para estares no trabalho, para estares a ganhar muito mais, para estar, pois tenho, eu sei, eu reconheço, eu não sei o quê, é o quê? Para mim, é comodismo. Muitas vezes pode ter a ver com o medo. A pessoa está ali, está a ganhar 1.000 euros por mês, ou 1.200 euros por mês, ou 900, o que for. Dá-lhe para as despesas, deixa-se estar, está ali quietinha, não lhe dá trabalho nenhum a mais, ter que estar a mudar, ter que se calhar estar a mudar a logística toda. São pessoas, há pessoas que não conseguem. Que não conseguem ou não tentam? Não tentam porque, pronto, têm medo de trocar o que já é seguro por aquilo que não sabem se continua a ser seguro. E então deixam-se estar ali quietinhas e deixa estar, não Mas mexe. é, no fundo, uma falsa segurança. Ok. Porque nós conhecemos imensos casos de pessoas que trabalharam 30 anos numa empresa e que depois a empresa, entretanto, passa por maus lençóis e abre falência. Nós conhecemos pessoas que eram doutores e enfermeiros e deixaram pura e simplesmente de o ser. Isso. Para ir para vender carros ou para ir para uma companhia de seguros ou para o que quer que seja. Exatamente. Portanto, Até porque é isto que eu acho que nós temos que tentar esmiuçar. Muitas vezes a questão, por exemplo, da formação académica. Há muita gente que se limita precisamente pela formação que teve. Vamos imaginar que eu me formei em engenharia, certo? E eu não estou minimamente satisfeito. Eu fui para a engenharia porque se calhar até só tinha média para o curso de engenharia, certo? Começo a trabalhar como engenheiro, não me satisfaz, não me preenche, é uma coisa extremamente desconfortável para mim, mas continuo ali, em primeiro lugar, porque é o curso que eu tirei, ou que está alinhado com o curso que eu tirei, com a formação académica. Depois é a questão do reconhecimento e da validação social, ou seja, eu enquanto engenheiro tenho algum mérito, mesmo que eu tenha uma vida, por exemplo, financeiramente precária. Estás a perceber? Mas o que é que os outros vão pensar de mim se eu agora, por exemplo, quero ser professor de yoga? Então tu vais deixar a profissão de engenheiro, onde ganhas, por exemplo, aí já nem estamos a falar de salário. Porque às vezes há pessoas que trocam um salário alto por uma coisa de salário inferior e que as deixa extremamente felizes. Percebes? Isso para mim, mesmo que em teoria a pessoa ganhe menos, ela está a avançar na vida. Porque está a fazer uma coisa que a realiza. Porque vê bem, Zé, uma conversa que até tive há poucos dias, aliás, há poucos dias não, ontem.
com uma cliente nova de mentoria. Nós pensamos, quando a pessoa diz assim, eu quero vencer na vida, a primeira coisa que a pessoa pensa, porque eu quero ter um bom carro, uma boa casa, passar férias, vestir roupas de marca, etc. A ideia do conceito da riqueza do luxo, ok? Portanto, isso é a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas. Esta pessoa, quando eu lhe perguntei, ok, para você ter a vida de sonho, quanto é que você precisaria de faturar por mês? E quando ela me disse o valor, achei um valor baixo. E questionei o porquê de ser esse valor baixo. Porque dentro daquilo que ela considera ser uma vida perfeita, ela já tem tudo muito bem estabelecido. Mas está a fazer os possíveis para conseguir alcançar. Aliás, está a fazer mentoria, se está a fazer esse investimento, é porque está disposta a fazer coisas diferentes para alcançar também resultados diferentes. E não há uma coisa tão longe do que aquilo que ela tem. Estás a perceber? Acho que com pequenas mudanças, implementações e algumas ideias estratégicas, que ela vai conseguir muito rapidamente alcançar esse objetivo. Portanto, ela teve consciência que da forma como estava, que não chegava a lado nenhum, veio-me pedir ajuda, participou inclusive na palestra, veio-me pedir ajuda, começamos a fazer mentoria ontem e tenho a certeza que temos uma jornada pela frente de muito trabalho, mas ela está disposta a fazer o trabalho. Portanto, eu acho que, por exemplo, uma das outras coisas, e tu estavas a referir ou estavas a justificar a parte da preguiça, do comodismo, a pessoa não avançar. Muitas vezes é falta de compromisso, sei? Porque quando a pessoa, pensa comigo, portanto, tu não mudas nada precisamente porque tens essa vidinha já estável, já sabes como é que a coisa funciona. Mas tu sabes que às vezes a vida nos traz umas surpresas. E não mudas a bem, mudas a mal. Certo? O que é que acontece nestes momentos? A pessoa desperta em si uma parte que nem sabia que existia. Está bem, mas ok, está bem, concordo. Mas é assim, aqui os exemplos que eu dei, para mim, eu mantenho. É comodismo. Ponto. Pronto, é a minha ideia e eu já passei por isso. E também estive durante algum tempo em comodismo, em que podia ter na verdade, agido um bocadinho antes e não agi. Eu reconheço que foi um bocadinho por comodismo, ok. Até que cheguei ao dia e disse, não pode ser assim, eu tenho que tratar da minha vida, porque eu não quero isto para mim, tenho que tratar, vai-me custar muito, vai doer, vai, mas vou em frente. E dói, e custa, e dá trabalho, e não é fácil. É, mas vale a pena, porque depois a pessoa... Mas tu só sabes se vale a pena depois. Exato, eu estou a falar do meu caso. Sim. E vale a pena, porque depois tu aí já podes fazer da tua vida aquilo que tu queres. Tomar as decisões. Não é? Se eu fosse a dar apenas um elemento que eu acho que impede as pessoas de vencerem na vida, da mesma forma como tu estás a defender o comodismo como essa justificação, ou o que suporta ou que sustenta essa incapacidade de mudar, eu diria que é a falta da motivação certa. Vou dar um exemplo muito simples. Isto até pode parecer cómico. Vamos imaginar que alguém sabe, por exemplo, que tem que todos os dias fazer exercício físico e correr. E diz assim, não gosto de correr, vou fazendo umas caminhadas, mas correr não. Mas ela sabe, por exemplo, uma questão de saúde, de que tem que correr. E ela não se sente motivada. Portanto, não há nada que a estimule. Por mais que vão os amigos a tentar puxar e etc., não motiva. Experimenta pôr um leão atrás dessa pessoa. Ela corre caraças. Pois. Estás a perceber? Portanto, é a motivação certa. O que é que eu quero dizer com isso? Se tu não criares algo que te estimule a todos os dias teres que fazer coisas diferentes para chegares ao teu máximo potencial e mesmo aumentares o teu potencial através de estudo, através de experiências, tu nunca vais conseguir vencer. Porque o que é vencer na vida? Também temos que pensar aqui no que é que significa vencer na vida. Vencer na vida significa que eu estabeleço uma visão grandiosa para o meu futuro e consigo alcançá-lo. Não quer dizer que quando lá chegue, que isso me vá satisfazer. Eu vou criar uma coisa nova. Estás a perceber? Mas o vencer na vida é conseguir ir atingindo os pequenos patamares que eu vou criando para o meu futuro. Superiores onde eu estou neste momento. Porque senão, mais uma vez, é estagnação. E aí sim, é preguiça. Eu estou no mesmo sítio, mas à semelhança do que já falamos noutras semanas. Se o mundo está sempre a evoluir e eu estou estagnado, então eu estou a ficar para trás. Eu não estou a ficar no mesmo sítio. Eu estou a retroceder. Falava-se muito no outro dia, por exemplo, num podcast que eu estava a ouvir, de que as pessoas estão muito assustadas, porque agora com a inteligência artificial, com a automação dos processos de fabricação, que há muitos empregos que se estão a perder. Há muitos empregos que se estão a perder apenas por um motivo. Porque nós, infelizmente, ainda temos um sistema educativo, um pouco por todo o mundo, que está formatado para a era industrial, ou seja, para o passado, não para o presente.
Onde é que nós vemos cursos de empreendedorismo? Ninguém sabe o que é ser empreendedor. O empreendedor hoje em dia tem que esgadanhar o terreno para descobrir o que é ser empreendedor, o que é ter ideias e capitalizar essas ideias. E tu sabes que o futuro vai ser isso. Toda a gente, de uma maneira ou de outra, eu acredito que, assim, há muitas empresas e muitas áreas de negócio que vão ter que ter a parte da produção, vão ter que ter funcionários, a secretária, o contabilista, essas coisas todas. Mas se nós vemos que está a haver uma evolução na tecnologia, nós temos que pensar em outras coisas que nos vão ser úteis. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Portanto, o ser empreendedor, o não ter apenas uma profissão, vamos imaginar, nós da forma como estamos a trabalhar neste momento, eu estou a empreender todos os dias. Esta coisa do À Mesa Com, por exemplo, é uma maneira de nós empreendermos. Tu fazes o que gostas, adoras cozinhar, adoras receber pessoas, eu também, ter a parte da componente de mentoria e etc. incorporada nessas experiências. Isto é empreender. Eu não conheço ninguém que ofereça aquilo que nós estamos a oferecer neste momento, certo? Os Experience Day, a mesma coisa. Muita gente faz retiros, faz experiências de um dia de meditação, de calma, mas da forma como eu formatei, como eu já expliquei o programa, é uma coisa que eu estou a empreender. E hoje em dia o futuro está em criar coisas moldadas em relação às necessidades do público e em relação às tuas próprias vontades e gostos. Porque assim, não só o À Mesa Com, mas o Experience Day, se nós não tivéssemos prazer naquilo que estamos a fazer, nós nem sequer lançaríamos esse produto, ou esse serviço, essa experiência. Exato. Concordas? Portanto, nós estamos dispostos a sair um bocadinho fora da curva. Aliás, como vocês devem imaginar, receber pessoas em nossa casa. Aliás, disseram-nos muito esta semana, as mensagens que recebemos é que somos pessoas de coragem, não é? Porque é óbvio que receber estranhos em nossa casa, isto não é um hotel, não é? Portanto, é desafiador. É. Mas é isto que nos estimula também. Exatamente. Não é? Portanto, nós, porque temos a motivação certa, volto aqui a reforçar aquilo que eu disse há bocadinho, porque temos a motivação certa, que é realmente impactar a vida das pessoas, e até, quiçá, vamos dizer isto num sentido mais global. Lembras-te de eu ter dito que eu às vezes sinto que estou a ajudar a transformar um mundo melhor ou criar um mundo melhor, uma pessoa de cada vez. Eu acho que é um bocadinho isso, porque nós, tanto tu como eu, no nosso dia-a-dia, seja no âmbito profissional, seja na vida pessoal, que eu não consigo fazer a separação. Ainda no outro dia tive uma pessoa, que é a nossa amiga comum, e que já foi minha mentorada, que me disse assim, manda-me um desabafo, e disse-me assim, eu queria apenas que me ouvisses como amigo, não como mentor. E eu só lhe disse assim, é impossível eu dissociar as duas coisas, porque eu sou tudo uma mesma pessoa. O Luís Alves, da vida pessoal, é também mentor. Portanto, se sou teu amigo e se te quer ajudar, eu tenho que pôr aqui a componente técnica que eu sei que te pode trazer respostas. Compreendes onde eu quero chegar? Pronto. Portanto, eu tive que criar nela a motivação necessária para que ela visse aquele problema que ela estava a enfrentar ou que está a enfrentar neste momento sob uma perspectiva nova. Até como uma oportunidade. Porque, ou seja, quando, por exemplo, tu no teu relacionamento anterior, tu sentiste descontente com alguma coisa, não importa o quê. Vamos ser genéricos. Foi esse descontentamento que te deu a motivação para tu começares a pensar numa outra situação. Pois. Pensa quando eu saí, por exemplo, da área têxtil e deixei de trabalhar em fábricas propriamente ditas. O que é que me motivou? Foi o desconforto que eu sentia por não ser valorizado, por não me sentir devidamente acarinhado, sentir que estava ali travado, que não conseguia evoluir, e eles próprios me travavam a minha evolução. E tu sabes que eu sou uma pessoa que, se eu não estiver sempre em crescimento, que eu começo a desesperar. Eu tenho que estar sempre com coisas novas. Eu sou uma pessoa extremamente criativa e tu também. Somos, como eu costumo dizer, somos uns idiotas. Temos muitas ideias. E se não conseguirmos colocar essas ideias em prática, nós começamos a vegetar quase. Então é porque nós temos a motivação certa que nós estamos constantemente a fazer coisas novas. Sejam elas ideias muitas vezes vistas pelos outros como fora da caixa, porque são muito fora da caixa. Estas duas experiências que nós estamos a falar, aos olhos de muita gente disse, eu jamais teria coragem de fazer isso. É talvez porque vocês não estão com a motivação certa. Exato. Não é? Portanto, eu digo, por exemplo, nós temos pessoas que convivem, que frequentam a nossa casa e convivem connosco frequentemente, que têm um potencial gigantesco. Já lhes foi dito que têm esse potencial, elas sabem que têm esse potencial, mas há algo que as impede. Pode ser, como tu disseste, e não estou a invalidar o que tu disseste, a preguiça, a estagnação, como é que tu disseste? Comodismo. O comodismo,
ou pode ser não estão devidamente motivadas e com a motivação certa para dizer assim, não, basta. Seja por uma questão salarial, seja por uma questão até da autoridade, são pessoas que têm múltiplos talentos, mas não têm a motivação certa. Depois também tenho outros exemplos. Por exemplo, eu recordo-me que quando morava em Espinho, comecei a fazer as unhas de uma miúda venezuelana num Num gabinete de sítio. estética. Sim, mas num sítio em que era num laboratório de análise, depois tinha lá um gabinete, Numa sala. uma sala, em que aquilo era de uma brasileira, Uhum. que já cá está há muitos anos, casada em Portugal a trabalhar e já cá teve filhos e tudo, já está há muitos anos, era dela, e a mocinha venezuelana trabalhava lá. Uhum. E a mocinha tinha muitos. A outra moça nem sequer fazia unhas. Não, a dona. Sim, só fazia a parte do tipo de tratamento. Não fazia unhas. Era, portanto, Esse é tipo limpezas de pele. massagens, limpezas de pele, também arranjava, acho eu, pés e tal, mas nada de unhas. Pronto. E esta moça tinha um jeito, uma coisa impressionante, muito novinha ainda. E eu estava-lhe sempre a dizer, Daire, está na hora de você pensar seriamente em abrir uma coisa sua, porque você aqui está estagnada. Quer dizer, você aqui tem imensas clientes e depois ela é que já coordenava tudo, porque a dona já nem sequer tinha, nem sequer lá aparecia, era raríssimo eu vê-la lá. Tinha outro trabalho e, portanto, ela nem sequer lá aparecia. E eu estava tipo, mas não posso, porque o marido dela é jogador profissional de handball, ganhava bem. Sim, era um atleta. Mas ganhava bem, e ganha bem. No Sporting, em Lisboa, e trabalhava em Lisboa e vinha poucas vezes, não é? Sim. E ela às vezes também ia de fim de semana com a filha lá passar com ele e ia dizer, isso não é vida, você tem que arranjar uma vida que dê para estarem juntos todos os fins de semana. Porque isso é que é uma família, porque eles às vezes estavam um mês e meio sem se verem. Sim. E sofriam um bocado com isso, pronto. E tanto batalhei com ela, que a rapariga houve um dia que me disse assim, olha, estou a pensar, mandou-me uma mensagem a dizer assim, a senhora é a causadora de eu estar a dar um passo enorme na minha vida. E eu disse, então porquê? Porque eu vou ficar com isto. A dona fez-lhe uma proposta para ela ficar com aquilo e eu disse, vai em frente, não tenha medo, porque eu vi o potencial dela. Sim. Não é? Mas ela também acabou por conseguir vê-lo também. Ou seja, mas estava cheia de medo, entendes? Mas teve a motivação certa. Percebeste? Se calhar porque ela foi com a tua cara, porque se conectava contigo Com e certeza, se sentia bem. Sim. E é o que eu digo muitas vezes. E depois o meu exemplo também, não é? Óbvio, é o que eu te estou a dizer. Dava-lhe aquele meu exemplo de que dei o salto, de que mudei, Sim. essas coisas, não é? Zé, eu digo muitas vezes, e já referi isto também em vários momentos. Porque é que para mim faz mais sentido eu ser um mentor do que ser um coach? O coach tem todo o componente técnico. Ele aprendeu tudo. Não quer dizer que tenha a experiência de vida que suporte aquilo que ele está a recomendar a outras pessoas. No fundo, quando tu dás esses exemplos, por exemplo, que deste um passo em frente na tua vida, que arriscaste, etc., e venceste, não é? Tu estás a dar às outras pessoas o exemplo na prática, na pele, porque viveste, sofreste, batalhaste, lutaste por isso, tu estás a ser uma mentora. E se a pessoa se conecta contigo, que é isso que eu sinto com os meus clientes, se a pessoa se conecta contigo, ela vai encontrar a motivação certa para ver aquilo que ela se calhar sempre teve consciência, mas nunca viu de uma forma nítida. Ela sabia até, eu se calhar conseguia mais, mas depois até nos preza diz assim, mas olha, estou a pagar pouco de renda, até não é muito caro, ganho o meu dinheirinho, como tu estavas a dizer. Exatamente. Não é? Mas até parecer uma pessoa que te abre os olhos, mas abre os olhos de uma coisa que se calhar tu já vias, só que estavas a ver de uma forma turva. Percebes? Não vês com clareza. Mais uma vez, aparece a motivação certa. Compreendes onde eu quero chegar? Porque compreendo, é que eu estou a justificar mas isso? repara, essa moça, portanto, ficou com o gabinete para ela. Hoje tem um salão enorme. Chamou a sogra da Venezuela, que já cortava lá o cabelo, tipo em casa, caseiro, não tinha salão. Pagou-lhe um curso de cabeleireira e hoje tem um salão, já lá fui, espetacular. Eu dei-lhes parabéns porque realmente
É uma coisa grande, um Sim, salão sim. grande. A sogra trabalha nos cabelos, ela faz as unhas, já tem duas moças, que já dá formações. Sim. Está maravilhosa. Olha, teve agora um bebé, um menino, e uma miúda, grande já, pai com 10 anos, e agora teve um menino. Pá, e está muito bem de vida, graças a Deus. Aconteceu a outra, que também conheces, e que agora por acaso, lembrei-me assim de repente, que trabalhava no hipermercado, tirou um curso de unhas e, e começou a trabalhar muito a medo. Muito a medo. Sim, e eu fui a já primeira sei. cliente. Fui a primeira Sim. cliente a pagar. Sim. Porque ela já tinha tido. E do namorado de outro serviço, não era? Exatamente. E eu dei-lhe a Lavagem ideia automóvel. e disse-lhe a ela, então nesse caso, então vamos fazer o seguinte, eu vou ser a primeira cliente. Unhas e carro lavado e aspirado. E nesse dia, eu fui a primeira cliente dela, saí de lá com o carrinho, o marido tratou do carro, eu vim com as unhas, claro, não te vou dizer que vim com as unhas a 100%, porque a moça Era a primeira foram as primeiras experiência. unhas, Claro. que trabalhou para fora. No fundo, ela até nem queria pagar, nem queria que eu lhe pagasse. Eu disse, não, isto é sério. E vou ser eu a primeira cliente que eu quero dar sorte aqui a... Estás a ver? O facto, eu compreendo, era como se fosse um estágio, ou seja, ela estava a aprender e quando não tivesse experiência não receberia. Exatamente. E eu disse, não, isto é sério. Olha, vamos lá fazer isto a sério, porque é para trabalhar a sério. Quero sair daqui com umas unhas em condições, porque é para pagar e não sei o quê. Ela também estava a medo. Fui lá mais 2 ou 3 vezes. Mas não me despeço porque tenho medo, mas também já tenho tido umas pessoas, já tenho... não vale a pena, Diana. Despeça-se do hipermercado porque isto é para andar para a frente. Hoje também está bem, já não tem mãos a medir, já não dá. Quando eu preciso de uma aflição já não me atende, porque já não tem lugar para mim. Sim. Embora ela me tenha muito em conta, não é? Às vezes assim, Maria José, tanto gostava de atender, mas não posso. Pronto. E também deu esse passo e acabou por arranjar 2 trabalhos, porque quem quiser, não é caro, é um serviço bom, muito Sim. bom, porque ele é muito bom a aspirar, a limpar o carro. Sim. E eu já fiz lá isso 2 ou 3 vezes. Sim, e é um negócio que está cada vez mais em moda. Porquê? Porque se perdeu um bocadinho isso. Antigamente era tudo manual. Hoje em dia é tudo automatizado. Agora máquinas, não é? Exatamente. Pronto. Eu chego lá, trago as unhas feitas, o carro limpo e asseado, trago os 2 trabalhinhos feitos, nada de mais, não pago mais por isso, e venho satisfeita, e eles também têm o negócio deles. Pronto. Mais uma vez, através daquilo que tu disseste, as palavras que tu disseste, talvez com impacto. Por isso é que eu acho que nós os dois, enquanto casal, eu acho que temos, no fundo, a mesma missão, mas de uma forma diferente. Impactamos a vida das outras pessoas e damos esses empurrões de forma diferente. Tu, se calhar, mais na base do choque, porque sabes que eu sou mais meiguinho. Tu és mais soft. E eu sou na questão estratégica. Ou seja, tudo bem, eu quero dar a reviravolta à minha vida, mas como fazer isso? E eu aí monto o plano com a pessoa. Portanto, acho que é um complemento. Por acaso estavas a falar e eu lembrei-me de outra pessoa. Por exemplo, o meu barbeiro. O meu barbeiro surgiu também da motivação certa no momento certo. Não querendo ser muito específico em relação a este assunto, porque acho que tenho que respeitar a privacidade das pessoas, ele tinha, portanto estamos a falar dele acabado de formar. Pois. Ele trabalhava num salão, portanto que eu frequentava, só que eu nunca cortei com ele, nunca tinha cortado com ele. E portanto, há uma série de circunstâncias, não importa agora aqui para o assunto, que me levam a um dia ter que ser obrigatoriamente atendido por ele, porque a pessoa que me cortava não estava disponível, estava doente na altura. E eu sou atendido por ele. Eu disse-lhe exatamente aquilo que eu queria. Disse, olha, eu gostava deste corte, assim, gostaria de sair aqui desta forma. E curiosamente, eu termino, portanto, eu comecei a conversar com ele, a puxar conversa, etc. Vim a descobrir muitas coincidências, que não são coincidências nenhumas, como tu sabes. Já tinha sido aluno da minha mãe, ele é a namorada, portanto conhecia muito bem a minha mãe e tinha em grande estima. Disse também que a minha mãe que lhe teve um impacto muito positivo na vida dele, enquanto adulto, e que se lembra de muitas coisas que ela ensinou. Portanto, mais uma vez aqui, estás a ver, o impacto que nós temos às vezes pode durar anos e podes mudar o rumo da vida de uma pessoa apenas com uma palavra, ou com uma frase, ou com um gesto. E eu disse-lhe, olha, assim, é a primeira vez que eu digo quero isto e que me entregam rigorosamente aquilo que eu pedi. É muito difícil que me entreguem aquilo que eu peço. E fui-lhe dando ali alguns insights que eu achei extremamente interessantes e perguntava,
quer dizer, mas porquê é que não tens o teu espaço? Ele dizia, porque eu não tenho experiência, quer dizer, acabei agora de ser formado, não tenho perspectiva de negócio, etc. Com muita surpresa minha, passado pouquíssimo tempo, estamos a falar tipo 2 meses ou qualquer coisa, ele anuncia que vai abrir o salão dele. Estás a imaginar um moço novo, um jovem, miúdo, a abrir um salão, e vê bem aqui, Zé, isto foi uma coisa que realmente mexeu muito comigo. Ele abre o salão, passado 2 ou 3 meses, vem o primeiro confinamento. Já imaginaste o que é alguém que pegou nas suas poupançazinhas todas? Pois deve ser muito mau isso. Ele foi extremamente criativo para conseguir continuar a trabalhar, foi extremamente criativo, conseguiu continuar a trabalhar, conseguiu suportar as despesas, passou ali momentos muito desafiadores, mas criou ali uma coisa chamada resiliência, porque tipo, eu começo o meu negócio, mal começo o meu negócio, com imensas despesas de repente, e de repente vem uma pandemia que eu não controlo e nem posso fazer nada para Exato. mudar. Mas fez uma coisa interessantíssima e que eu digo sempre, não é aquilo que te acontece, é a forma como escolhes reagir. Ele escolheu reagir àquilo que lhe aconteceu. Eu tenho conhecimento de algumas barbearias que faliram, portanto, Pois. durante a pandemia. Pois. E ele, num período de arranque, foi em frente e soube ser criativo. Criou essa resistência, essa resiliência, não é? E quando finalmente as coisas despertaram, ele já estava com uma base de dados de cliente muito grande e hoje em dia não tem mãos a medir também. E é um dos motivos pelos quais eu todos os meses vou especificamente e vou de propósito lá. Eu tenho barbeiros, se calhar a 5 minutos de casa. E se calhar faço quase 1 hora de trajeto, não é? 100 e tal quilómetros. Fazes mais? Fazes 2, ir e vir? Não, agora neste momento não. É cerca de 35 minutos a 40 minutos. Neste momento é. Portanto, o que é que eu te digo? Eu vou, em primeiro lugar, para homenagear e para continuar a dar o estímulo. Entendeste? É meu aluno, meu leitor, portanto, tornou-se o consumidor dos meus conteúdos. E engraçado que eu acho que lhe faço uma consulta de mentoria sempre que estou sentado na cadeira, a cada mês. E eu continuo a ir lá, agora já nem é necessariamente pelo serviço, mas porque vejo que é uma pessoa que está constantemente a correr atrás do próximo passo. E é muito difícil Mas tu veres pagas. isso. Pago, não tenho qualquer tipo de claro. acordo com ele nesse aspecto. Pois. Nem nunca sugeri isso, precisamente porque a melhor maneira de homenagear o trabalho dele é pagar pelo serviço. Exatamente. E, inclusive, eu pago mais pelo serviço porque fui eu que lhe sugeri ele subir os preços. Pois. Quer dizer, eu podia dizer assim, não estás a ser bom nem para ti, porque no fundo estou a pagar mais. Mas eu disse-lhe, se queres seguir em frente, se queres realmente atingir outro patamar, porque é isso que oferece ao cliente, tu não podes ser o mesmo preço da concorrência, porque a concorrência não oferece o que tu ofereces. Portanto, há aqui alguns insights. Se ele se sentir motivado, e a minha permanência lá, ao fim de tanto tempo, já vai quantos anos? Portanto, isto foi Vai 3. 2020, Vai pandemia, portanto, já faz 4 anos, vê bem, 4 anos, porque foi durante a pandemia que ele abriu. Portanto, foi 2020 que a pandemia começou. Mas tu ainda andaste lá, não foste logo para lá? Mal ele abriu, fui logo na primeira vez. Foi para aí 2021, 22. Não pode ter sido, Zé. Luís, a pandemia foi em 20. Nós viemos em 2019 A para cá. pandemia foi em 20. Sim. E depois fecha e abre. Depois torna a fecha e Sim, torna a abre. e eu cheguei a cortar... 2021. Não, e eu cheguei a cortar em casa dele. Portanto, foi durante 2020. Pronto, enfim, Mas por aí. não importa. Mas lá está. Essa capacidade, e ele, precisamente porque tem sempre objetivos muito específicos, ele consegue automotivar-se. Porque a motivação, eu acho que as pessoas muitas vezes pensam que motivar-se é ter aqueles gritos de guerra, ver uns vídeos motivacionais e estar a participar em palestras. Motivação. A própria palavra já diz o que é motivação. É o que é que motiva a ação. Pode ser, por exemplo, vamos imaginar, tu tens uma vida em termos de salarial, recebes salário mínimo, mas há alguma coisa, batemos na madeira, que acontece com um filho teu e que precisas de muito dinheiro. Tu tens de te virar. Ou seja, a tua motivação faz com que tu penses fora da caixa porque tens que encontrar dinheiro. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Portanto, há muita coisa que pode motivar e às vezes pode ser um simples momento em que chegas a casa e dizes assim, mais do mesmo? Estou farto disto. Não quero dizer que não sejas feliz, por exemplo, no teu relacionamento. Mas já não queres mais aquela vida. E eu vejo muitas pessoas até que têm alguma dificuldade e aí é um choque que as pessoas passam. Acho que o À Mesa Com vai ajudar a resolver também um bocadinho isso. Que é quando uma pessoa quer mudar e a outra pessoa está muito bem como está. Ou seja, não tem a motivação certa para acreditar na visão que o parceiro tem.
E vemos que muitos casos de divórcio muitas vezes têm a ver com isso. Um quer andar para a frente, o outro não quer andar para a frente e não há ali um alinhamento. Então, se não houver uma motivação que leve o outro que não quer mudar nada para avançar, há uma ruptura. E a ruptura faz parte do trajeto. Da mesma forma como nós iniciamos uma jornada, também terminamos. Todos nós, eventualmente, vamos terminar a nossa jornada. Certo? Mas acho que nos dias que correm, com tantos exemplos de pessoas que lutam pelos seus objetivos, como tens pessoas, por exemplo, que o sonho deles era viajar o mundo. E hoje em dia ganham a vida a viajar o mundo, como um youtuber, por exemplo. Compreendes? A ter um blog, ou um vlog, aliás, de vídeo, e ganham através da receita de publicidade das plataformas. Eu acho que nós temos a felicidade, tanto eu como tu, de, nas nossas relações ao longo dos anos, estamos a falar de relações com amigos, termos visto várias pessoas darem o salto. Isto é uma coisa que a mim me deixa extremamente feliz, porque é a minha profissão e, graças a Deus, tenho tido ao longo dos anos centenas e centenas de casos de sucesso. Mas tu também, eu tenho visto que há pessoas que se aproximam de ti que de repente dão um salto e muitas vezes até depois já desaparecem do mapa. Elas vão seguir a caminhada delas. Muitas vezes nós somos apenas o combustível da faísca. Exatamente. Não é? Mas tudo bem. Ainda bem. Mas tudo bem. Não é? Ainda bem. Também fico muito feliz. Nós tivemos um caso curioso no Brasil, não sei se te lembras, quando nós tivemos, portanto, a primeira experiência como empregada, portanto, nós arranjámos uma pessoa que morava lá perto, que era caseira de uma casa lá perto da nossa, e uma das coisas que tu fizeste que eu achei impressionante, que ela deve ter pensado, estes portugueses são doidos, não é? Tu disseste assim, olha, eu quero que venha, vai passar aqui o dia comigo, vai receber como se estivesse a trabalhar, mas não vai trabalhar. E ela deve ter pensado, esta mulher é doida, e eu vou-lhe ensinar como é que eu gosto das coisas serem feitas. Ou seja, tu mostraste-lhe qual era a metodologia que limpavas a casa. Totalmente diferente. Passar a ferro. E passar a ferro. Também lhe ensinei a passar a ferro como eu gostava. E ela, uma pessoa extremamente receptiva, ok? E muito boa aluna. E muito boa aluna. Muito boa aluna. Ela foi e começou a fazer. Exatamente. É óbvio que isso muito rapidamente trouxe elogio por parte de quem frequentava a casa. E tu própria não te inibias de elogiar a pessoa que tinhas. Com certeza. Não é? Eu pulo à vontade e se tiver dúvidas, pergunto. Não faça nada sem me perguntar se tiver dúvidas e tal. E ela foi uma excelente aluna. O que é que acontece? Acontece que esqueci a empregada. Ou seja, chega um momento em que ela começa a ser solicitada por pessoas da nossa convivência e nós deixamos de poder ter disponibilidade A dela. disponibilidade total, claro. Não é? Claro. E foi uma pessoa que deu um salto na vida dela. Pois foi. Acho que até mudou de relacionamento e etc. Exatamente. Claro, porque ela começou a cobrar muito mais à hora. Mas a própria vida dela mudou radicalmente. Pois. Lembras-te? Pois, mas e mudou porquê? Porque começou também a ganhar mais. Mas também eu acho, sabes, um dos motivos que ele levou a mudar de vida, na minha interpretação, foi o convívio connosco. Também, a maneira de ser diferente. Eu recordo-me uma vez, nunca me esqueço, uma vez, por acaso achei muita graça. Ela andava a limpar as persianas em baixo, as persianas? Os stores de dentro. Sim. Andava a limpar e normalmente, claro, uma pessoa anda ali em casa toda transpirada, toda úmida de suor, não é? Sim. Porque o clima é super úmido e são 30 e tal graus quer dizer, estão 30 graus, mas parece que estão 40. Estão mais porque tem 80, 90% de umidade. É, exato. E um dia eu ia sair e ela nunca me tinha visto arranjada. Produzida, sim. E a rapariga que estava cá em baixo, eu desci as escadas lá de cima e ela viu-me e ela não me conheceu. Ela não me conheceu. Ela ficou assim a olhar e diz ela olhar para mim e tipo, eu não sei onde está a Dona Mary. E a questionar-se como é que esta mulher, como é que esta personagem está a vir de um quarto que eu não a conheço de lado nenhum. E depois eu disse assim, Isabel, sou eu, a Mary. E diz ela, não pode. Eu disse, sou eu, a Mary. E diz ela, ai, que me assustou, pensei que não era, que era outra pessoa. Que era outra pessoa. Portanto, ela também percebeu, não é? Que as pessoas, portanto, que nós que nos arranjávamos quando tínhamos que nos arranjar, não é? Claro. Quando recebíamos alguém, sim. Quando saíamos, etc. Agora, ali em casa, numa piscina, com uma piscina de praia. E um ambiente de praia, 500 metros de casa à praia, etc, etc,
todos os dias não dava de maneira nenhuma para Pois. pronto. Nem era confortável. Mas ela percebeu e aprendeu muito connosco, com certeza que aprendeu. Mas entendo o seguinte, por exemplo, em relação a ela especificamente, eu acho que ela ter visto a forma como nós convivíamos enquanto casal, Pois, que fez com que ela pusesse em evidência, ou que ficasse em evidência o que tinha de mal com o marido. pois, Nós nunca falamos sobre isso. Aliás, o marido era uma pessoa espetacular, super Era. solícita e também trabalhava para nós, também. não é? Mas ela depois correu com ele. Chegou a um ponto em que Ele isso não é também isto que eu quero para bebia mim. demais, Pronto. muita cachaça. Não é isto que eu quero para mim. E eram novos, muito mais. Eram Jovens. da tua idade. Eu acho Eram que da tua idade. acho que Tinham eram mais 30 novos. e tal. Não, eu acho que a Isabela é da tua idade. Pronto, conclusão. Isso abre a perspectiva da pessoa. Porquê? Porque se a pessoa... Isto acontece muitas vezes com pessoas que estão estagnadas em termos de conhecimento e de querer saber mais. É óbvio que se tu não sabes mais... Vemos, por exemplo, num sítio de interior, numa aldeia. Há pessoas que, por exemplo, que estão a 5 km do mar e que nunca foram à praia, nunca viram o mar. Pois, exato. Para elas, dentro da vida que elas conhecem, dos horizontes que lhes são familiares, está tudo bem. Pois está. Percebes? Tá. Portanto, a pessoa tem que expandir, em primeiro lugar, os horizontes. E muitas vezes, aquilo que nos impede de vencer na vida é conhecer novos horizontes. É sair da tal zona de habituação e vir um bocadinho 100 metros para o lado. Eu nunca fui até ali. Vamos 100 metros para o lado. É a questão da exploração e acho que isso é inato. Nós portugueses temos isso no sangue, não é? Portanto, na parte das descobertas, da navegação nos mares, etc. Mas eu acho que todos nós, de uma forma geral, precisamos de ter esse espírito de querer sempre ver para lá daquilo que nós conseguirmos alcançar neste momento. O que é que se passa depois daquela curva? Eu nunca passei dali. Ir testando, ir tentando, e é isso que nos faz superar as barreiras, os limites físicos e os limites mentais que nós temos. E muitas vezes tem a ver com falta de conhecimento. Às vezes, Zé, tão simples como ler um livro pode desbloquear completamente a tua vida. Porque às vezes o conhecimento que tu vais adquirir naquele livro seja um conhecimento técnico e dizes assim, eu não sabia disto, e testas e fazes e dizes assim, uau, eu tenho aqui uma oportunidade de negócio, por exemplo. Percebes? Portanto, por isso é que eu digo às pessoas, é sempre tentar conhecer coisas novas, tentar aprender coisas novas, porque o gatilho, ou seja, o clique que tu precisas para ter a tal motivação Acaba certa... por acontecer. Acaba por acontecer. Agora, se tu estiveres sempre de braços cruzados, ai, coitado de mim, que eu sou uma vítima das circunstâncias e etc. Aí não vais evoluir, nunca. E aí tu vais te sentir um derrotado, porque mais uma vez, não esquecendo aquilo que nós já falamos recentemente. O maior arrependimento das pessoas no final de vida, e estamos a falar de estudos que foram realizados, e há um livro inclusive que foi publicado sobre isso, é as pessoas arrependerem-se daquilo que não fizeram, não tentaram, não disseram. Estás a perceber? Não é do que fizeram. Porque as pessoas sabem que, inevitavelmente, vão cometer erros. Zé, nem tudo vai ser vitória. Nem tudo vai ser sucesso. Mas às vezes o sucesso passa por ter vários fracassos. Vemos hoje em dia, por exemplo, grandes empresários. Eu no outro dia ouvi uma história, também uma entrevista, penso eu, em que a pessoa dizia: se eu não falhar 15 vezes, eu não sou um bom empresário. Porque um bom empresário tem que estar constantemente a inovar, constantemente a testar coisas novas. E na área do empreendedorismo, sei, quantos jovens que já empreenderam, que lançaram 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 ideias de negócio e que não deu certo. Até chegarem à que deu certo. Mas só chegaram à que deu certo porque erraram as vezes anteriores. Mas é tanta coisa que eu testei ao longo destes anos que não funcionou. Mas eu tive que testar para saber o que não funcionava. Por exclusão de partes, eu sei que isto não funciona, então vou tentar uma coisa nova, eventualmente ela vai funcionar. E eu acho que mesmo agora, por exemplo, aquilo que é padrão, o que é padronizado, poderiam dizer assim, ok, o Luís tem um negócio bem sucedido enquanto escritor, portanto tem boas vendas de livros, ótimo, ficamos por aqui. Não me estimula. É uma coisa que é muito básica. Não quer dizer que não hajam escritores fabulosos, mas na era digital, da forma como nós estamos a viver o mundo, hoje em dia, nós temos que estimular outro tipo de formatos, nomeadamente os cursos online, as mentorias, as palestras, agora estas experiências, etc. Percebes? É isso que nos estimula. E para mim, por exemplo, o poder chegar ao final de uma sessão, ou poder chegar ao final de 3 ou 4 ou 5 meses de mentoria e ver o cliente, a mudança que ele teve, isso para mim é que é um sinónimo de vencer na vida. Não é necessariamente eu só os resultados,
é ver as pessoas que confiam no meu trabalho que conseguem ter os mesmos resultados. Estás a perceber? Todos os saltos que nós demos na nossa vida, as mudanças que fizemos, as escolhas que tivemos, nem todas foram acertadas, mas foi porque nós não nos contentamos com viver a parte mediana. Se nós podemos ter vidas extraordinárias, nós temos de estar dispostos a fazer coisas fora da caixa, coisas desconfortáveis. Percebes? E temos servido também de inspiração para muitas pessoas que fazem parte da nossa vida. Agora, também temos consciência do seguinte: nem toda a gente está preparada para viver nesse patamar. Isto não significa que as pessoas sejam menos ou mais do que as outras. Apenas têm horizontes diferentes. Por exemplo, nós temos pessoas na nossa convivência que têm grandes ambições, gostam de coisas caras, coisas com muitos brilhos, vamos dizer assim. Mas querem essa realidade e vivem numa frustração diária porque não fazem nada para alcançar isso. Compreendes? Portanto, eu acho que isso é a coisa que mais nos satura, mas nós não podemos fazer com que as pessoas caminhem porque nós queremos que elas caminhem. Elas têm que caminhar pelos seus próprios pés. Que é uma das coisas que eu digo sempre. Eu não sou eu que faço milagres. Eu dou os conselhos, mas as pessoas é que têm que percorrer a jornada. Portanto, não há aqui volta a dar. As pessoas têm que arregaçar as mangas e trabalhar. Depois há uma outra questão aqui que eu acho que faz muito sentido nós levantarmos neste episódio, que tem a ver com a validação social e da família, sobretudo. Tu não achas que há muita gente que se inibe de dar esse passo, de querer vencer, com medo daquilo que os outros que estão à volta que vão pensar sobre eles? Claro que és. E eu acho que muitas vezes até é a família que impede que a pessoa avance. E porquê é que tu achas que a maior parte das coisas, das nossas coisas, não são ditas a ninguém? Pois, nós seríamos criticadíssimos se Muitas anunciássemos das coisas. Muitas Sim. das coisas são participadas. Olha, fizemos isto, decidimos isto, estamos aqui, viemos para aqui, fizemos assim, fizemos assado. Porquê? Porque assim não temos que levar com nada. Eu compreendo, portanto, e muitas pessoas me perguntam: Luís, porquê é que parece que os meus pais não querem o meu bem, o meu irmão não quer o meu bem? Não é, o meu não é cunhado isso. não tem a ver com isso. Não, Entendam não tem o a ver seguinte. com isso. Tem a ver que as pessoas se preocupam. Pronto, precisamente porque nós amamos as pessoas, às vezes com uma mudança muito grande, que não há garantias de serem bem-sucedidas, a pessoa diz assim: opá, devias ter cuidado, olha que se calhar isso não é bem assim. Opá, porquê? Porque eu não conheço. Mas pensa comigo, Zé. Eu deixei de opinar em relação a muitos assuntos, porque alguém me vem com uma ideia: olha, estou a pensar fazer isto. Se eu nunca vivenciei isso, eu não tenho matéria de facto, nem tenho legitimidade Não, para dizer pois assim: não. olha, não faças isso. Não, eu não conheço. Olha, mas tens as bases necessárias para conseguires chegar lá? Eu conheço fulano, já aprendi com um cicrano, já estou a tirar um curso não sei o quê. Então vai em frente. Eu já sou um bocadinho diferente. A mim se me perguntarem, olha, tu no meu lugar, o que é que farias? Eu digo. Assim, mas tu mesmo que seja para bater na parede, não, tu pois, mas vai. eu vou e digo, olha, se fosse eu, quer dizer, se for uma coisa que me entre, não é? Que, Sim. Pronto, com que me possa identificar ou Sim. isso. Eu disse, se fosse eu, não ia. Ou se fosse eu, ia. Eu ia. Mas sabes que Percebes? E também não tenho experiência, sim, mas que é o que tu estavas a dizer. mas no teu caso especificamente eu acho que vais muito pela parte intuitiva. Vou. Tu vais muito pela parte intuitiva, não é necessariamente a parte racional. Não. Eu sou mais racional e tu és não. mais intuitivo. É a intuição, é. Pronto. E as coisas complementam-se. Mas a verdade é que a minha intuição nunca me... Não é tua, é toda a gente nunca está errada. Não está. Eu também acho que não está. Se for intuição, nunca está errada. Percebes? Agora, o descobrires o que é intuição, o que é que são crenças mal resolvidas ou crenças negativas, o que é que são paradigmas que não te acrescentam nada, isso é que é diferente. Aliás, um dos motivos pelos quais eu fiz na altura o Saindo da Matrix, que é o curso, portanto, que fiz em 2021, foi precisamente para eu conseguir despertar a parte intuitiva a 100%. E hoje em dia tenho consciência que quando eu preciso da parte intuitiva, eu sei como despertá-la, sei como ativá-la, como meter ali um gatilho para dizer assim, ok, eu preciso tomar uma decisão, racionalmente eu não estou aqui a ver como é que tenho a resposta para a minha dúvida, então vou perguntar à minha intuição. E depois há uma série de dinâmicas que se pode fazer para despertar a parte intuitiva. Portanto, já sabem, 20% de desconto em todos os cursos, com acesso ilimitado durante 12 meses, curso Saindo da Matrix, luisalvesoficial.com/cursos, e terão lá o curso, são um curso de 90 aulas, e segundo os alunos,
é um curso mesmo para sair da caixa, para realmente ir dar um passo. Aliás, até pode ser um curso, uma sugestão de curso bastante interessante para as pessoas que estão a ouvir este episódio, porque fala sobre as 4 etapas do processo de expansão de consciência. E muita gente vai estar na etapa 1 ou na etapa 2. Etapa 1 é vitimização e etapa 2 é parte do empoderamento, que é quando a pessoa começa a ir buscar a tal motivação, mas a motivação pré-fabricada, ou seja, não é a automotivação, é a motivação de ver uns vídeos e de ler uns livros e etc. Não é isso que vai fazer com que a pessoa se consiga automotivar, ok? Eu acho que o grande segredo, e nós temos muito isso, é aquilo que me produz motivação diária e que me continua a levar em frente. E não é necessariamente aquilo que eu ouço ou aquilo que eu consumo. É aquilo que eu consigo fazer e consigo ver na minha mente, ou seja, a tal visão grandiosa, que a pessoa fica quase obcecada por aquilo, uma obsessão saudável, obviamente. Fico tão focado naquilo que não tenho outra alternativa senão ir em frente. Continuar, mais uma vez, a desbravar terreno até conseguir chegar, encontrar o caminho que me vai levar até lá. Percebes? Até à tal manifestação que nós falamos muitas vezes quando usamos a nomenclatura ou a linguagem da lei da atração. Mas existem realmente aqui muitas nuances que podem ser quase como uma base que impede as pessoas de vencerem na vida. Eu acho que tem muito a ver com a parte mesmo interior, porque vê bem, tu estavas a falar que nós normalmente comunicamos as nossas decisões. Nós não perguntamos, devo fazer isto? Não, nem pensar. Certo? Pois, mas nem sempre foi assim. Porquê? Porque nós começamos a ganhar outro tipo de maturidade que nos permitiu chegar a este ponto, certo? E é óbvio, Zé, há muita gente que diz, mas vocês vão fazer, por exemplo, com a mesa com, nós tivemos pessoas que nos disseram assim, mas vocês vão fazer isso? Mas acham que é uma coisa certa? Completamente certa. Intuitivamente, a nossa intuição diz, é 100% de certeza. Com certeza. Preenche-me a mim, preenche a Maria José e vai preencher as pessoas. Portanto, porquê é que não há de funcionar? Com certeza. Certo? Porque não? Portanto, são essas pequenas nuances que eu acho que acabam por contribuir para que nós consigamos sempre estar um passo à frente. Mais uma vez, não quer dizer que toda a gente compreenda o percurso que a gente está a fazer, mas é curioso que passado algum tempo as pessoas começam a admirar o que nós fizemos, que era criticável se nós comunicássemos na altura, ou questionássemos. Lá está a tal coisa. Por isso é que eu cada vez menos gosto de dizer, seja quem for, aquilo que vou fazer. Ou que estou a pensar fazer. Tu sabes que... Eu faço e pronto. E depois que digam o que quiserem e que pensem o que quiserem. Sabes que no outro dia alguém me veio com um problema, portanto uma cliente veio com um problema e dizer assim, eu estou a passar por isto neste momento, aconteceu isto assim, estou extremamente instável, isto está a abalar-me bastante, está a mexer muito comigo, e aquilo que eu digo à pessoa, ou que disse à pessoa, é aquilo que eu diria a qualquer pessoa que me viesse com uma questão semelhante. Ou seja, eu tenho um problema, estou a ser alvo de críticas sobre a minha vida, muitas dessas críticas de informações falsas, portanto que não têm nada a ver com a verdade, mas como tu sabes, infelizmente, quando nós começamos a subir ou quando começamos a crescer, não quer dizer que somos melhores, mais uma vez, do que ninguém, mas quando começamos a subir para outros níveis, tu começas a ser criticado, porque as pessoas não conseguem encontrar, precisamente porque tu não comunicas, não conseguem encontrar a sustentabilidade naquilo. Mas como é que ele conseguiu aquilo? Pois, porque eu não ando a dizer todos os dias que trabalho, se calhar, como agora muitos dias nestas recentes semanas, muitas vezes das 4:30 da manhã até às 11 da noite. Não ando a pôr um aviso, atenção, que eu ando a trabalhar todos os dias 14, 16 horas por dia. Eu não ando a anunciar. Mas é fácil depois criticar os resultados. Porquê? Porque a pessoa não viu o trabalho que esteve por trás. E muitas vezes a pessoa não vence porque cria esses estereótipos sobre as pessoas que vencem sem ver o trabalho que existiu por trás. Mais uma vez, eu vejo a vitória que eu ponho no Instagram, mas o que eu não vi foram uns 15 anos de trabalho duro que a pessoa teve por trás até ter descoberto uma coisa que funcionou. Ou seja, ela teve 15 anos de falhas até ter um ano que conseguiu trazer-lhe o tal dito golpe de sorte. Porque sabem uma coisa curiosa? Quando nós estamos dispostos a arriscar, a ter uma visão grandiosa, a sorte parece que é uma coisa que nos acompanha. Tu já reparaste nisso? É. Por isso é que eu digo que a sorte não é uma coisa que nos acontece. Não tem sorte nenhuma. Não tem sorte nenhuma. Ainda não fez por criar a sua própria sorte. Estás a perceber? Há pessoas que
tem. Muita gente diz até que é questão kármica. Eu parece que, por mais que tente, que não acontece. Eu devo ter feito alguma coisa na vida passada. Mas eu costumo dizer, se as minhas decisões forem diferentes, se eu começar a alinhar-me de forma diferente, mesmo que exista alguma coisa, em teoria, kármica, eu consigo dar a volta. Pá, porque eu já vi situações extremamente precárias de pessoas que depois deram um salto gigantesco. E foi só a partir do momento em que elas mudaram o quê? Perguntas tu. O que é que elas mudaram? Mudaram-se elas mesmas. Ou seja, porque não adianta. Se tu quiseres mudar a tua realidade exterior, tu tens que começar por mudar quem tu és. Não adianta absolutamente nada. Certo? Certo. Mas há pessoas que são tão teimosas que não mudam por motivo nenhum. Eu tenho casos de pessoas que andam há 5, 6, 7 anos a tentar uma determinada coisa. Ai, Luís, eu trabalho tanto, eu faço tanto, eu estou sempre todos os dias focado naquilo e não consigo chegar a lado nenhum. Eu disse, mas continua a fazer a mesma coisa? Quer dizer, não funciona uma vez, 2 vezes e continua há anos a fazer a mesma coisa? Não, se não funciona uma, 2, 3, 4, 5 vezes, vamos tentar uma coisa diferente. Portanto, aquilo é teimosia. Ah, mas eu aprendi com fulano, mas se calhar aprendeu com fulano, funcionou para fulano, mas não funciona para si. Porquê? Porque todos nós temos particularidades. Nós não somos todos iguais. Isto não é feito em série. Estás a perceber? E mesmo irmãos. Muitas vezes um irmão para o outro as coisas são diferentes. Pois, é verdade. Nós temos casos de famílias de 7 filhos em que um é bem-sucedido e nenhum dos outros é. Portanto, não tem a ver com isso. Tem a ver com aceitarmos a nossa individualidade, respeitarmos essa individualidade, termos ambições, porque se nós não tivermos alguma coisa que ambicionemos, nós não vamos sequer atrás da tal motivação que nos vai ajudar a chegar lá. Estás a perceber? Portanto, para mim, tem a ver com falta de motivação, a motivação certa. O que impede as pessoas de chegarem a outro nível. Agora, é óbvio que não precisas saber tudo. Nem tens como saber tudo. Sabes que há uma coisa que eu falo muitas vezes, já falei no livro Sem Limites e falo inúmeras vezes em trabalhos publicados. Tu tens de saber o quê? O como não te cabe a ti saber. Tens de saber onde é que queres chegar. Certo? Mas tu não sabes como é que isso vai acontecer. E depois a grande arte é tu estares atento ao que vai acontecendo no dia-a-dia, experimentando coisas novas até que realmente tu dizes assim, agora já percebo como é que faço. Mas aquilo que te levou a dar o primeiro passo foi saber onde é que tu queres chegar. Tu se calhar até vais andar ali à deriva, certo? Agora, há muita gente que não tem sequer essa ambição. Não, é melhor sonhar pequeno, porque sonhando pequeno me desiludo. Estás a ver como é que as pessoas... É assim, e mais para a frente vais sempre desiludir. Muita gente que não quer sonhar alto, ou que não quer sonhar grande, vai se desiludir. Porquê? Porque no final, quando estiver na reta final, diz assim, se eu tivesse tentado. Não é verdade? É. E é triste. Nós vemos pessoas, tipo, desperdicei tantos anos da minha vida para não chegar a lado nenhum. Compreendes? E depois, lá está. Aquilo que são, por exemplo, as tuas ambições, mesmo nós enquanto casal, tu tens as tuas ambições pessoais, eu tenho as minhas ambições pessoais e temos as nossas ambições enquanto casal. Eu não preciso de ter ambições, porque, mais uma vez, quando eu digo sonhar alto, as pessoas pensam logo, pois, queres um Ferrari, queres um Lamborghini. Não, as minhas ambições altas não são essas. Até poderiam ser, mas não são. São diferentes. Não quer dizer que sejam no mesmo patamar que eu estou agora. Vão-me levar ou vão-me desafiar a crescer, a ser uma pessoa diferente, a aprender coisas novas, a experimentar coisas novas e está tudo bem, Zé. Estás a perceber? Eu não preciso de seguir a história de ninguém. As histórias dos outros servem para me inspirar e me motivar. Mas eu tenho que seguir a minha própria jornada. Estás a perceber? Portanto, para mim isso é o que, é o que tem validade. Então agora vou-te lançar aqui um desafio. Certamente pessoas que estão a ver este episódio tiveram aqui algum insight, ou pelo menos aqui um desconfortozinho. Tipo, há qualquer coisa que ele me está a dizer aqui que me está a fazer aqui repensar muita coisa na minha vida. Há uma faíscazinha que se está a acender. Para todas essas pessoas que têm essa vontade de vencer, mesmo que seja uma luta ou uma jornada solitária, porque muitas vezes é, e tu sabes que é, que conselho darias a essas pessoas? Olha, se calhar o conselho que dei a mim própria, ir em frente sem medo e sempre a pensar que vai conseguir obter aquilo que quer, sem parar, sem olhar para trás, sem medir forças, e tenho a certeza absoluta que vai encontrar aquilo que quer e que vai chegar onde quer.
É esse o conselho que dou a toda a gente, porque é o conselho, é o que eu faço na É o que minha tu vida. seguiste. É o que eu fiz, é o que eu faço, o que eu continuo a fazer. Eu estou muito bem, estou contigo, estou num relacionamento muito zen, muito em paz, muito tranquila, mas há coisas que tu sabes perfeitamente que eu continuo a ir e vou, e mesmo que tu digas vai com calma, eu vou com a calma que tenho, Mas é por isso, não é? Que nem Por i- sempre é a calma que devia, pois, não é? sim. Pronto, mas não interessa, vou à minha Mas depois velocidade. tens o terapeuta que te ajuda. Pronto, vou à minha velocidade, mas não paro. E, portanto, o que eu aconselho às pessoas que não se sentem bem, que lhes falta qualquer coisa na vida, seja relacionamento, seja profissão, sei lá, Financeiro, familiar, amizades, o que quer que for. seja, se não conseguirem sozinhos, peçam ajuda a quem acharem que devem, Exatamente. uma pessoa que confiem, uma pessoa que gostem de Ou ouvir. então uma pessoa, essa questão do pedir ajuda, às vezes é uma figura de referência onde as pessoas querem chegar. Exatamente. Eu acho que as pessoas têm muita ideia de tipo, quem está num patamar superior não me vai ajudar. Ah, mas isso Acredito- é errado. É o oposto. É errado, O completamente oposto. errado. Completamente errado. Uma pessoa que batalhou na vida tem todo o prazer em partilhar as batalhas e as exatamente. vitórias. Portanto, peçam ajuda a quem entenderem, a quem virem como um modelo, Uma referência, uma como estava a dizer. referência. Não tenham medo, não tenham vergonha. E depois para aquelas que vivem naquele cantinho cómodo Sim. e que não querem mexer em nada porque já sabem que se levantar Vão ver uma o pó. pontinha, A poeira aquilo vai tudo, sobe toda. não é? É. E dá muito, eu também digo, dá muito trabalho, dá. Vai doer, vai. Mas agora pergunto-te, o que é que se faz sem trabalho? Pois, Nada. não se faz nada, mas então não se faz, está-se quietinho. Mas mesmo estar quieto dá trabalho. Ok, mas algumas pessoas até nem dá, estão ali, não mexem em nada, nem o pó levantam. E vão estando mais um dia, depressões, e depois Mas tu pensam não- ao mas tu fim de não- semana nem saem de casa porque estão ali a pensar Mas e tu não achas que isso é... não é saudável. O tapar o sol com a peneira, pronto, é uma expressão que se utiliza muito, mas também acho que se aplica aqui neste caso. Eu, por exemplo, conheço pessoas, Luís, do nosso no Das nossas nosso meio, relações. Sim. no nosso meio com quem a gente convive, que já me disseram perentoriamente: não mexo em nada. Não sou feliz, não tenho a vida que quero, nem de longe nem de perto, mas eu não vou mexer em nada. É assim que vai ser até ao final dos meus dias. Então, estão-se a enganar elas mesmas. Tão simples. Mas é uma escolha, Zé. É uma opção de vida. É como eu te digo, portanto, nem toda a gente tem que ser batalhadora, nem toda a gente tem que ser empreendedora, nem A toda minha a gente... resposta, Percebes? eu acho muito bem, é um direito. É uma escolha. É um direito que lhe assiste. Você faz muito bem, está tudo muito bem, mas não se queixe. Pois, o problema está aí. Nem É que as esteja pessoas a massacrar as pessoas à sua volta com as coisas que passa e com o que sofre e Sim. porque ninguém tem culpa. Não. E depois as pessoas já se fartaram de aconselhar e de dizer o que ela poderia, quais são as hipóteses, Sim. não é? As opções de vida que ela tem para melhorar a vida e não quer, então também que não se queixe, porque não há quem aguente, não é? Sim, esse papel de vitimização é assim. Ou coitadinha, não dá. Se eu sou vítima de uma coisa que não depende de mim, portanto que é aleatório, ok, tudo bem. Há questões que acontecem e que nós não temos como fugir delas e que não derivam de nós. Ou seja, são outras pessoas que tomam essa decisão e que nós somos, digamos assim, literalmente vítimas. Ok? Mas mais uma vez voltamos ao princípio. Eu sou vítima uma vez, não preciso ser vítima a vida toda. Não, mas se a Certo? pessoa já assumiu que quer ser vítima a vida toda, Agora, lá está. Se eu quero ser vítima a vida toda, então deixo de mandar aqui a mendigar afeto, Exatamente. a aumentar essa não vitimização. vale a pena. Porque sabes que há uma coisa curiosa. Quando alguém vence, utilizando aqui a expressão de que nós utilizamos, o vencer na vida. Se alguém vence na vida, na grande maioria das vezes é criticado. Porquê? Porque, mais uma vez, há pessoas que estão muito mal resolvidas, essas tais vítimas que não saem do sítio, então é mais fácil criticar aquele que está numa posição que eu gostaria de estar. Pois, Certo? exato. Pronto.
Mas é fascinante que quando eu tenho alguém vitorioso, essa pessoa muitas vezes tem uma vitória solitária, como estávamos a falar há bocadinho. Precisamente porquê? Porque as pessoas não querem dar muitas palmadinhas nas costas porque sentem uma frustração muito grande. A tal dor de cotovelo, a tal inveja. Mas quando eu sou coitadinho, quando eu me vitimizo e estou sempre a falar de todos os problemas graves que acontecem na minha vida, eu de repente tenho um grupo de apoio para aí de 300. Ai, coitada, que pena. E agora eu deixo aqui um desafio para vocês refletirem. Será que essas pessoas que supostamente vocês dizem que vos ajudam quando vocês se queixam dos problemas, etc., estão realmente a ajudar-vos? Ou elas estão a ser amplamente beneficiadas? Vê bem onde é que eu quero chegar com este raciocínio. Alguém que vos dá apoio quando vocês estão com uma depressão, quando vocês sofreram um maltrato do marido ou da mulher, ou discutiram e vocês estão a ser vítimas de uma situação que não foram vocês que criaram, ok? E tem as pessoas que vos dão apoio, que vos ouvem horas ao telefone e que estão ali, pois, ele não presta para nada, coitado de ti. Pensem sempre que as pessoas, numa questão de comparação, por uma questão de perspectiva, quando vocês estão na lama, elas podem estar na lama também, ficam superiores a vocês. O que é que isto significa? Vamos imaginar que eu tenho um problema. O meu problema tem nível 2. É de 1 a 10. O meu problema tem nível 2. E eu acho que tenho uma vida desconfortável, não me sinto feliz, etc. Mas chegas tu, Maria José, que é a Patrícia, chega a Patrícia com um nível 7 e vem-me contar o que está a passar. Em comparação, eu que acho que estou com problemas, digo assim, bem, eu não tenho problemas nenhuns, vou dar apoio à Patrícia porque eu sinto-me muito feliz com a vida que tenho, afinal. Exatamente. Portanto, muito cuidado com esse apoio, quando vocês estão na lama, muito cuidado com o apoio, porque muitas vezes essas pessoas não vos estão a ajudar. Essas pessoas, em perspectiva, estão-vos a dar apoio, e não discuto, e só podem ser vossas amigas, estão-vos a dar atenção. Mas muitas vezes a atenção que dão, se não é alguém que chega à vossa beira e diz assim, tens de sair dessa. Por exemplo, a Maria José tem muito essa coisa à bruta, é de partir pedra, é tempo, Mas resulta, Luís. Resulta. tempo das cavernas. Tu não estás ali com mimimi. Mas atenção, eu já disse isto noutras alturas. Eu só faço isso quando gosto muito da pessoa e conheço muito bem a pessoa me conhece muito bem a mim e sabe que eu estou a fazer para o bem dela. Não estou a matá-la. Não estou a matá-la. Estás a dar o abanão que ela precisa para acordar. É sacudi-la, não é? Portanto, e só faço porque se não for uma pessoa, eu não faço nada disso. Claro. Atenção que eu não vou ser bruta para uma pessoa que não conheço ou conheci uma vez ou duas. Nada disso. Óbvio, quando eu digo de é preciso seres bruta, não temos que esclarecer isso. Mas sou bruta. Não, podes dizer que sou porque sou, eu reconheço e tenho que ser. Tu não tens filtros. A questão é essa. Tu não estás ali com paninhos quentes. Tu dizes aquilo que tem que ser dito com as palavras certas. Exatamente. Não sei se... resulta. E o que me interessa é que resulta. Exatamente. Eu devo ter feito isso uma vez. E resultou e bora lá. Pronto, mas lá está. Mas se tu fosses pela postura comum, estavas ali a alimentar aquela coisa. Tu mudas logo de assunto. Já reparaste? E é uma das coisas que eu digo. Quanto mais você está focado no problema, mais você faz com que ele expanda. Uma coisa que às vezes é pequenininha, por exemplo, às vezes uma palavra maldita pelo companheiro ou pela companheira. Às vezes até pode ser a pessoa que teve um péssimo dia no trabalho, mas respondeu-te assim meio de esquina, meio esquinado, e a pessoa diz, já viste como é que ele falou para mim? Ou como ela falou para mim? Há muita gente assim. E nós ouvimos isso muitas vezes, queixas de pessoas aqui à volta. Mas se tu mudares aqui o foco da coisa, aquilo não tem relevância nenhuma. Essa coisa de foco, como tu sabes, eu tenho deficiência de foco. Super desfocada. Pronto. Mas, por exemplo, uma coisa que eu detesto, e não sei se está de acordo, até nem sei, olha, até ainda bem que te vou perguntar, que tu és o técnico e vais-me esclarecer. Vamos lá ver se eu Uma sei. coisa que eu detesto, ainda ontem isto aconteceu, o que acontece com nós os dois, e que eu detesto, que é o facto, de vez em quando discordamos de qualquer coisa, não é? Ok. E como discordamos, nós não discutimos, mas discordamos. Mas discutir é partilhar ideias. Pronto. E depois, tu, durante... portanto, discordamos, aquilo passou, falou-se e tal, passou, não é? E tu, passado 5 ou 10 minutos, vais outra vez tocar nesse assunto. Enquanto, eu nesse aspecto é assim, enquanto o assunto não for solucionado, porque eu não gosto de guardar coisas dentro de mim tempo infinito. Ou seja, eu sou uma pessoa que gosto de resoluções. Enquanto o assunto não está resolvido, eu vou voltar a falar sobre ele até sentir que está estagnado.
Estás a perceber? Tu não tens essa postura, óbvio. Então, somos diferentes, não é? Mas tens de compreender que num casal tem que haver este balanço, este equilíbrio entre as duas partes. Tu tens uma forma de ver a vida, eu tenho a minha forma de ver a vida, e precisamente no equilíbrio das coisas, quando tu ficas satisfeito, eu fico satisfeito, então aí está sanado. Mas Estás não a perceber? nem é bem a questão de ficar satisfeita, é a questão de que aquilo passou, acabou. Pronto, mas lá está. Mas tens de compreender que nem toda a gente é como tu, assim como eu tenho que compreender que nem toda a gente é como eu. Portanto, tu tens coisas que é no momento do calor e de repente esfria logo. Logo. Eu não, como, portanto, lá está, tu és uma pessoa Depois extremamente... tu vais falar, eu já nem sei o que foi. Pronto. Tu sabes perfeitamente que eu sofro disso, que depois... Sim. Estás a falar de quê? Eu já não sei de que é que tu estás a falar. Não, tá. Sabes que isso, portanto, tu és uma pessoa extremamente emocional. Tu vais muito no emocional, tens o coração na língua, na boca. Eu não, sou uma pessoa mais racional. Racional, certo? Ficas Portanto, ali, não é? Exatamente, portanto, eu quando tenho um assunto para resolver, eu tenho, como se fosse, eu vou-te dar aqui um exemplo de como é que funciona o meu cérebro, e que certamente muita gente terá o funcionamento semelhante ao meu. Pois. Assim como muitas pessoas semelhante ao meu. Pois. Eu tenho um problema, não é? E depois há uma série de gráficos, um emaranhado, tipo umas pernas das aranhas, estás a ver? Há uma teia de coisas e eu tenho que chegar a decifrar tudo o que lá está. Até conseguir dizer assim, ok, já cortei esta ponta, já não existe assunto. Pronto, acabou. Tu não. Tu tens o assunto central ali no calor, quando começa a temperatura a diminuir, já foi. Acabou. No meu cérebro já não há lá mais nada. Pronto. Nós no mundo precisamos de pessoas emocionais, mas também precisamos de pessoas racionais. Aliás, dentro da ciência, se não houvessem pessoas racionais, tu não tinhas medicamentos, tu não tinhas avanços na medicina, não tinhas nada disso. Se fosse tudo emocional, não, isto não funciona, vai partir tudo. Percebes? Não pode ser assim. Está bem. Percebes? Está certo. Portanto, tem que haver aqui um misto de coisas. Agora, é óbvio, tu, se calhar és uma pessoa que não ficas a sofrer muito tempo sobre um determinado assunto. Não fico, passa-me rápido. Portanto, passa-te rápido. É. Eu, se calhar, como tenho ali muita... Hoje em dia é completamente diferente. No passado já fiquei ali muito tempo a remoer e a sofrer sobre um assunto que já estava frio, não é? Mas hoje compreendo que isso não me é benéfico. E, portanto, optei por uma coisa diferente. Ou seja, eu também sofro menos, por ser assim. Sofres menos, mas ao mesmo tempo, se calhar, como é que eu tenho de explicar? Não é que existam vantagens ou desvantagens muito notórias. Se calhar, porque tu és uma pessoa que é muito no calor do momento, se calhar perdes os detalhes deliciosos que estão à tua frente e tu não os vês. Tu só vês a coisa principal. Eu, se calhar, foco muito mais nas coisas que não são óbvias e sabes aquela coisa de dizeres que eu sou detalhista? Sei. Luís, estamos a falar de uma discussão ou de uma... Sim, mas às vezes é assim. O que é que estás a falar sobre o assunto específico. detalhes maravilhosos. Entende uma coisa. Tu estás a falar sobre o assunto e só vês o assunto em si, não é? Mas a forma como tu opinas sobre esse assunto mostra a postura da pessoa, mostra a forma como ela gera as suas emoções, mostra se calhar impaciência, falta de foco, portanto eu consigo ver tudo isso. Compreendes? Se eu sinto que posso contribuir alguma coisa para ti, para o teu benefício, que no fundo acaba por me afetar a mim também e traz um benefício por consequência a mim, então eu vou falar sobre o assunto. Às vezes não é sobre o assunto em si, é sobre essa tal teia de aranha que me mostra uma série de outros detalhes pequeninos que para ti não são relevantes, mas que se tu pensares neles, tu dizes assim, realmente ele tem razão. Aliás, é comum, tu dizes que não interessa nada e depois mais para a frente, passado um dia, passado dois, assim, olha, disseste aquilo, se calhar tinhas razão. Certo? E tem a ver com os pequenos detalhes, Zé. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, embora seja criativa, nós nesse aspecto somos muito criativos os dois. Tu és uma pessoa criativa no sentido explosivo, eu sou na questão mais... Pormenorizada. Pormenorizada, mas não é isso. Por exemplo, enquanto tu... Vou dar um exemplo... Olha, vou fazer aqui uma associação a um processo de vendas. Tu és uma pessoa que, se vendeste um produto caro, se vendeste uma bolsa da Louis Vuitton a algum cliente, estás satisfeita, és a maior do mundo. És a maior da tua rua. Ok? Para mim o importante não é vender a bolsa da Louis Vuitton. Para mim o importante é vender 50 bolsas da Guess. O que é que eu quero dizer com isto? A fidelização de um cliente, para mim, é muito mais importante do que propriamente fazer uma venda isolada. A venda isolada não me traz nada a longo prazo. A ti traz-te no momento, estás satisfeita, estás feliz, sentes-te preenchida. Ótimo. E depois, o dia da manhã? Entendes? Portanto,
Uma questão é, tu és intensa e eu sou consistente. Porque é que achas que eu tive tanto tempo com o canal do YouTube? E por falar nisso, daqui a algum tempo temos novidades. Porque é que eu tive tanto tempo, mesmo que aquilo me fosse desconfortável? Porquê? Porque eu tive um compromisso que estabeleci com a minha comunidade. Então eu fui consistente naquilo. Sempre entreguei o meu melhor. Mesmo que às vezes, com a frustração, e aliás eu justifiquei isso no último vídeo do canal, a frustração que era, por parte do YouTube enquanto plataforma e do algoritmo, mas eu tinha a minha palavra, eu dei a minha palavra, eu tinha que cumprir com aquilo que prometi. Portanto, isto são pequenos detalhes. Para outras pessoas... Queres dizer que se fosse eu, já tinha mandado aquilo há muito tempo. Logo há mesas. No primeiro momento em que aquilo te desconfortasse, tu partias logo a lista toda. Pois era capaz. Não tinha Só paixão para continuar. Pronto, mas lá está. Mas tu aí estavas preocupada contigo e com o teu bem-estar. E eu estou preocupado com o bem-estar da minha comunidade, que todas as semanas esperava às terças-feiras para ouvir aquilo que eu tinha para ensinar. Pois, compreendes? também tem essa parte, pois é. Percebes? Pois. Portanto, não quer dizer que tu sejas muito desprendida e que eu seja, se calhar, agarrado demais. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa postura e às vezes nos pequenos detalhes. Porque tu às vezes dizes-me assim, mas porquê é que estás a fazer isso se te desconforta? Zé, porque eu dei a minha palavra. E a minha palavra é lei, é um contrato. Estás a perceber? Ainda que muitas vezes seja extremamente difícil conciliar tudo, porque tu sabes que temos uma vida, ou eu tenho uma vida, neste caso, muito atarefada e que às vezes a nossa agenda é um bocadinho difícil conciliar com coisas novas. E precisamente porque eu quero ter mais liberdade, estas experiências, por exemplo, estes dias, se fosse outra pessoa dizia assim, não, eu já trabalho imenso de segunda a sexta, para que é que eu vou agora ter mais trabalho ao fim de semana? Precisamente porque isso é uma missão de vida. Eu não consigo fazer a dissociação entre a parte pessoal e a parte profissional. E porque trabalhar e fazer aquilo que é a minha missão, ou cumprir com a minha missão, é uma coisa que me traz imenso prazer. Portanto, há pessoas que dizem, o fim de semana são só para os amigos e família. Se eu digo que a minha comunidade é a família Luís Alves, então a minha família também. Pois. Estás a perceber? É uma perspectiva diferente, se calhar aos olhos dos outros, assim, coitado dele, pá, trabalha de domingo É domingo. a domingo. Quer dizer, não tem descanso. Tenho descanso. Porquê? Porque soube, nos pequenos detalhes, saber criar uma rotina diária, um plano diário que me permite ter momentos de descanso, que me permite ter momentos de lazer, momentos contigo, momentos de trabalho, momentos de aprendizagem, de tudo. Exercício físico. Tudo. Zé, tu sabes que eu, por exemplo, que eu tenho um hábito, quer dizer, não preciso necessariamente falar sobre isso, mas tu sabes, por exemplo, que a exposição solar, portanto, eu estar ao sol, não é necessariamente estar a tomar banhos de sol, mas estar em contacto e apanhar a luz direta do sol é uma coisa que para mim faz muita diferença. E nós sabemos, no inverno, quando há menos sol, as pessoas ficam mais deprimidas, com menos energia, etc. Então, muitas vezes, um dos meus hábitos, quando ouço um podcast ou qualquer coisa, é tirar ali, às vezes, meia hora, a meio do dia, em que estou, por exemplo, sentado no exterior, a apanhar sol direto, e ouvir qualquer coisa. Estou a estudar. Eu consigo criar esses momentos de quebra. Estás a perceber? Porque é óbvio que eu também tenho que me dedicar a mim. E mais uma vez, se eu não estiver bem, e se tu não estiveres bem, como é que podemos ajudar outras pessoas a estarem bem? Lógico. Certo? Portanto, isto é uma questão de equilíbrio. E se eu não fosse detalhista e pensasse precisamente nesses tais rituais que eu tenho, que tu sabes que eu tenho muitos rituais diários. Todos os dias vou treinar mais ou menos à mesma hora, faço a alimentação da mesma forma, quando saio do treino e agora, portanto, quando chego do exterior do treino, é vida família, já temos aquela nossa rotina, portanto, desligou para o trabalho, já não pego no telefone, já não respondo a clientes nem nada do género, no outro dia de manhã, às 6 da manhã, que cá estarei. Portanto, tudo isso faz parte de um processo de equilíbrio que demorou muito tempo a aprimorar. Não quer dizer que eu agora não possa mudar novamente. Mais uma vez, porque tenho uma visão diferente para o meu futuro. E, aliás, nós temos uma visão diferente para o nosso futuro. E porque temos essa visão, temos que ter a componente emocional, que és tu que entras com essa parte, mas temos que ter a parte racional. Por exemplo, vamos fazer aqui uma experiência onde possamos comer todos à mesa. Isso é a tua parte emocional. Pois, E depois, ok, o que é que tu vais agregar de valor além da parte da refeição propriamente dita? É a mesma coisa. Tu podes ser uma cozinheira exímia, mas se a mesa não estiver bem apresentada, a experiência já se perde. Óbvio. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Portanto, o texto e a panela têm que existir. Percebes? Tem que haver sempre a parte complementar de um com o outro. E em relação a nós termos uma visão grandiosa para a nossa vida, tem a ver também com nós termos essa consciência. Nós precisamos de complementar as coisas. Porque não adianta, por exemplo, eu ter uma formação superior, ter um bom salário, se depois me faltar o resto. Pois. Não me adianta eu ter milhões no banco
se eu não for feliz. Não me adianta ser feliz se eu não tiver dinheiro no banco. Portanto, isto tem que ser uma combinação entre vários fatores. E lá está o equilíbrio entre todos os pilares da vida. Porque se não houver equilíbrio, não há nada. Percebes? E acho que é um bocadinho por aí. Portanto, espero, muito honestamente, ou esperamos, que tenhamos aqui dado alguns insights, tenhamos picado aqui algumas pessoas, a despertarem um bocadinho a sua visão, a deixarem a vitimização, a começarem a buscar uma visão de vida diferente, que lhes traga desconforto, porque é bom o friozinho na barriga, é isso que nos estimula. Também é uma forma de sair do armário. Isso. Também se pode dizer que é sair do armário. Sair de um cantinho onde está ali tudo direitinho, tudo quentinho, não mexe, abre as portinhas do armário e diz assim, ok, vamos fazer aqui uma limpeza. Ok. Não é? Sim. Também. E muitas vezes, até tu falaste agora da limpeza, e muitas vezes o viver uma vida extraordinária às vezes passa por fazer uma limpeza. Passa sempre por fazer uma limpeza. Seja a Esse processo do desapego. Seja a pessoa, seja quem está à volta dela. Tem que fazer uma limpeza, Luís. É obrigatório. Sim, porque se tu continuares com as mesmas coisas, a carregar a mesma bagagem, não chegas longe. Tem que fazer uma limpeza, seja a ela própria, a estigmas, a vivências, traumas, crenças, tem que começar por ela paradigmas. e depois fazer ali uma barrela e uma limpeza geral muito boa. Aliás, nós temos de estar sempre num processo de autorreciclagem. Porque, por exemplo, a pessoa que eu era, se calhar, há 10 anos atrás, já não me interessa ser hoje. Mas há pessoas que não têm essa consciência. Pronto, mas lá está. E estamos aqui nós para as alertar e para dizer, olha, atenção, veja só o espelho e veja que se calhar está na hora de mudar qualquer coisa aí. Ora, vá lá ver. Sim. Espreite, veja. Pois, mas a pessoa se calhar não vê. Mas pode ser que veja. Pode ser que veja, Luís. Eu acho que, por acaso, eu agora que não estou a fazer vídeos, não dá para mostrar isso. Mas façam um seguinte exercício. Os espelhos são uma coisa interessante. Já sabes o que é que eu vou falar? Não, acho que não. Quer dizer, já soube, mas agora não me lembro. Experimentem, por exemplo, eu não sei como é que é de descrever isto para vocês graficamente conseguirem perceber. Imaginem que vocês têm um espelho à vossa frente e que têm dois objetos. Um objeto grande, vamos imaginar uma caixa de cartão, ok? E uma peça de fruta. Então vocês vão colocar a caixa de cartão encostada ao espelho e atrás da caixa de cartão vão colocar a peça de fruta. Se vocês olharem, vocês não conseguem ver a peça de fruta. E o espelho também não está a ver a peça de fruta. Porque está atrás do cartão. Certo? Está atrás do cartão. Mas se vocês se colocarem de lado, vocês veem a peça de fruta refletida no espelho. Portanto, aquilo que eu vos estou a convidar a fazer, e depois assim a explicação disto, vão procurar, porque eu acho que é complexa demais. E deixa aqui pano para mangas, para discutirmos. O que eu pretendo, e o que nós pretendemos, e aquilo que desejamos vivamente que vocês consigam, é ter a capacidade para vocês perceberem que existe um fruto a ser refletido no vosso espelho. Exatamente. E que vocês neste momento têm uma caixa de cartão à vossa frente que vos impede. Mas se vocês se desviarem ligeiramente e espreitarem por outro prisma, por outro ângulo, vocês vão ver que está lá. Está lá o fruto. Ok? E vale a pena cultivarem esse fruto, deixá-lo amadurecer, deixá-lo crescer e depois deliciarem-se com esse fruto. Olha que insight maravilhoso para terminarmos o nosso episódio de hoje. Olha, foi intuitivo. Estás a ver? Agora não pensei nisso. Foi intuitivo. Eu trouxe a palavra espelho, o espelho depois... São os tais sinais que a gente vai percebendo. Isso é um sinal. Engraçado. Por acaso foi engraçado, é verdade. Portanto, volto a relembrar. Temos o A Mesa Com, luisalvesoficial.com/amesacom, portanto sem acento, para fazerem pré-inscrição na experiência que é para casais. Essa é exclusivamente para casais. E se forem solteiros e bons rapazes ou boas raparigas e quiserem participar no Experience Day, luisalvesoficial.com/experience, portanto sem E, Experience Day. Portanto, tudo em inglês. Façam a vossa pré-reserva. Serão contactados futuramente, ou por mim ou pela Maria José, com mais detalhes e todas as informações e também as datas, porque não vão ser anunciadas publicamente as datas e especialmente a localização, que essa não vai ser pública. Enfim, Distrito de Aveiro, portanto é exatamente o mesmo sítio, vamos receber-vos em nossa casa, temos todo o prazer em receber pessoas que estejam realmente no nosso alinhamento, que estejam comprometidas com o seu processo de transformação e que tenham também uma visão grandiosa para a sua vida. Claro. Não é? Estaremos aqui a fazer os possíveis. Tem que gostar de nos ouvir e gostar de nós, não é? Porque senão não vale a pena. E tem que querer mudar, Zé.
Exatamente. aprimorar-se. Se as pessoas vêm aqui apenas num sentido de convivência, pode ser agradável, obviamente que será, mas nós percebemos logo na candidatura, porque vamos falar com as pessoas, se percebemos que as pessoas só querem conhecer. Há muitas maneiras de nos conhecerem, teremos mais palestras no próximo ano, com certeza, e aí será outra oportunidade. Mas isto será uma coisa já mais... um passo em frente. Uma coisa já diferente. Porque isto, no fundo, não deixa de ser uma mentoria em grupo, privada, e que tem experiências à mistura. Exato, Portanto, e se as pessoas puderem ir embora com qualquer coisa novo, qualquer para coisa não, com juntar e muita mudar a coisa. vida, Muita coisa. A ideia é essa. é maravilha. Então ficamos por aqui esta semana, mais uma vez. Gostamos sempre de saber o vosso feedback através do Spotify, no sistema de comentários e do YouTube. Terão sempre a oportunidade de expressar a vossa opinião, de falar quais foram os insights, etc. E falar nos Santos 20. O Santos 20, mais uma vez, luisalvesoficial.com/cursos e no checkout colocarem Santos 20 como código de cupom, 20% de desconto em todos os cursos. Volto a sugerir aqui o Saindo da Matrix para este episódio específico, 12 meses de acesso ilimitado a todas as aulas e com certificado também no final, que há muitas pessoas que não sabiam dessa parte. Certificado no final, 14 dias de garantia absoluta. Se não gostarem por algum motivo, é-vos devolvido dinheiro sem perguntas. Portanto, é garantia incondicional. Mas eu tenho a certeza absoluta que vão adorar. E mais uma vez, esperamos as vossas pré-inscrições à mesa com e Experience Day, luisalvesoficial.com. Daqui para a frente, talvez daqui a uma semana, sensivelmente, na própria homepage, já lá vão ter os banners para vocês poderem fazer a pré-inscrição, se for difícil, memorizarem aqui os links. Mas estarão também na descrição aqui deste episódio. Então voltamos para a semana e este foi mais um Santos da Casa. Não fazem milagres. Mais uma vez estavas distraída, estás a ver os pequenos detalhes, estás a ver? Está. Então voltamos para a semana. Muito obrigado pela vossa audiência, pelo vosso carinho, pelo vosso feedback. Até breve. Uma boa semana para todos. Boa semana.